Oi, gente, aqui é a Sabrina, professora de Química do Faceduca, e hoje a gente vai ter mais uma aula. Lembrando vocês aí, antes de a gente começar, seguirem o Faceduca no Instagram e também se inscreverem aqui no canal para acompanhar o conteúdo. E o assunto de hoje e o título do vídeo são as soluções. Só que antes da gente falar sobre as soluções, a gente precisa entender o que elas são e a que grupo elas pertencem. E elas pertencem a um grupo das dispersões, então a gente precisa saber um pouquinho sobre as dispersões antes da gente começar direto no nosso assunto. Então, as dispersões elas vão ser uma mistura, né? Aquela mistura comum que vocês já estudaram lá no início, na química, depois estudaram os métodos de separação. Então, quando a gente vai adicionar um soluto a um solvente, de modo que a gente vai ter um solvente, que é a substância que vai estar em maior quantidade, e a gente vai ter um soluto, que é a substância que vai estar em menor quantidade. E eles dois juntos vão dar origem a uma mistura. E essas misturas, essas dispersões, elas vão poder ser classificadas em três classes, que são as soluções, os coloides e as suspensões. Porque as soluções é o que a gente vai estudar hoje. Então, as soluções elas vão ser misturas homogêneas, então que a gente não identifica duas fases, a gente vê uma uniformidade naquela mistura. Então, por exemplo, a água, ela não é composta só de moléculas de H2O, ela também, a água mineral que nós consumimos, né? Ela também tem íons de cálcio, tem íons de magnésio, tem várias outras substâncias, só que a gente não as vê, porque elas estão dispersas ali naquele meio. Então, essas misturas homogêneas, o soluto, ele se encontra em partículas muito pequenas que não são visíveis a olho nu e muitas vezes não são visíveis nem em microscópios ou nem por técnicas químicas. Então, são misturas que realmente o soluto está totalmente dissolvido naquela solução, naquele solvente, né? Já o coloide, eles vão ser misturas em que o soluto vai apresentar partículas um pouco maiores quando comparadas às partículas da solução. Só que ainda vai ser muito difícil eu visualizar essas partículas a olho nu. Então, um exemplo de colóide são as tintas em geral, as tintas de pintar paredes e a maionese. E uma coisa que os colóides têm característica é o efeito Tyndall, que é o que a gente pode ver aqui nessa imagem. A gente pode ver na imagem A, ela é uma solução. Então, é um composto que as partículas são extremamente pequenas. E aqui ele está incidindo um laser. O composto B aqui, o líquido B, é um coloide. Então, o que acontece? As partículas dele são suficientemente maiores, de modo que a luz, quando incide nessas partículas, ela difrata. Ela sofre reflexões, sofre diferentes fenômenos da luz que faz com que ela seja visível o caminho que a luz está percorrendo ali dentro, a ultrapassar de uma parede para outra. Enquanto que aqui, como as partículas são tão pequenas, né, na solução, a gente não consegue ver de que modo que a luz interage com esse soluto. Aqui já é possível porque as partículas são maiores. Então, é por isso que a gente vai ver esse comportamento da luz aqui e aqui não, porque aqui as partículas são maiores do que na solução. E aí, com partículas ainda maiores do que existem nos colóides, a gente vai ter a suspensão. Então, a suspensão, muitas vezes, a gente consegue ver até a olho nu, e aí elas vão ser misturas heterogêneas, né? Que a gente vai poder separar por métodos muito simples, como a evaporação ou a filtração. Bom, gente, então a partir dessa caracterização das dispersões, a gente vai focar os nossos estudos nas soluções, já que elas são as que estão mais presentes no nosso dia a dia. E elas vão poder ser classificadas quanto ao seu estado físico. Então, muitas vezes a gente pode ficar pensando que só existem soluções líquidas, né, que envolvem água, por exemplo, como um solvente, mas não, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. E isso sempre vai depender da sua homogeneidade, né, então da presença de um solvente em grande quantidade que vai dissolver uma parte de soluto
de forma homogênea, de modo que a gente não consiga ver a presença desse soluto. Então, por exemplo, o ouro, ele não é, quando a gente vê alguma joia, ele não é constituído apenas daquele elemento ouro lá da tabela periódica. Ele também tem na sua constituição cobre, muitas vezes prata. No entanto, essas substâncias estão largamente difundidas ali, largamente dispersas, dissolvidas na quantidade de ouro que é muito maior. Então, a gente teria o elemento ouro como solvente, né? E quase que os outros elementos como solutos, no entanto, tendo uma solução sólida. Uma solução líquida, por exemplo, seria a água mineral, que eu já comentei, que a gente teria a própria água, né, como um solvente. No entanto, a gente vai ter íons de cálcio, de magnésio, de outras substâncias, como soluto ali, que a gente também não vai conseguir ver. Eles estão amplamente dissolvidos, né, no meio do solvente, que vai ser a água. E uma mistura gasosa seria o ar que nós respiramos, né? Ele é composto majoritariamente por nitrogênio, no entanto, ele vai contar com hidrogênio, com oxigênio, com outros gases nobres, de modo que essa mistura a gente não consegue verificar a presença desses gases a olho nu, né? Mas eles estão ali difundidos. Um outro tipo de classificação que a gente pode fazer quanto às soluções é sobre a saturação. Ou seja, é sobre a quantidade de soluto que a gente tem naquela solução. Então, se a gente tem, por exemplo, uma quantidade de água, a gente pode começar a adicionar uma quantidade de sal nessa água. No entanto, vai chegar um momento em que esse sal, que inicialmente era dissolvido, a gente misturava ali um pouquinho com uma colher, esse sal era dissolvido, vai chegar um momento em que esse sal não é mais dissolvido, ele vai se acumulando, ele sedimentando no fundo do copo. Então, quando a água não consegue mais solubilizar esse sal, a gente diz que a gente tem a saturação da solução. Então, quanto a isso, a gente pode classificar uma solução de 3 formas. Insaturada, em que a gente vai ter muito pouca quantidade de soluto quando comparado à quantidade de solvente. Então, a gente vai ter uma quantidade de soluto menor do que a capacidade daquele solvente de diluir aquele soluto. Então, a gente consegue dissolver completamente esse soluto nessa quantidade de solvente. Já na saturada, a gente está bem no limiar. Então, por exemplo, é um exemplo apenas, não é esse dado exatamente que é o real, mas se um litro de água consegue dissolver 5 gramas de sal, então uma solução com 5 gramas de sal em 1 litro de água seria uma solução exatamente saturada, seria o limite em que a água consegue dissolver aquele soluto. E a supersaturada já seria uma solução em que eu teria mais soluto do que o solvente é capaz de dissolver. Então, se o limite eram 5 gramas para 1 litro, a gente vai ter, por exemplo, 6 gramas em 1 litro. Bom, gente, já com esse conhecimento, então, do que são as soluções, a gente precisa encontrar uma forma de quantificar, né? A quantidade de soluto, a quantidade de solvente. Então, para quantificar isso, a gente usa as concentrações. Então, por exemplo, se a gente parte de uma quantidade inicial de sal, 5 gramas, uma quantidade de um volume de água, 200 ml, e a gente mistura esses dois. A solução que a gente vai ter como produto vai ser uma solução em que a gente vai ter 5 gramas de sal para cada 200 ml de água. Então, como se for, a gente pode expressar dessa forma aqui, ó, massa por volume. Isso é concentração. No entanto, imagina só se a gente tivesse uma solução de 5 gramas por 200 ml, igual a gente preparou no slide passado, mas a gente tivesse uma de 1 kg por 600 ml, 1 miligrama por litro. Seria muito difícil a gente comparar essas concentrações, né? Por exemplo, é difícil saber qual que tem mais, qual que tem menos, porque elas estão em unidades diferentes, né? Então, uma está em litro, outra está em ml, uma está em quilo, miligrama. Então, é difícil comparar isso.
Então, o que a química fez? Ela utiliza de formas padrão para expressar a concentração. Então, quais são as formas padrão? A gente vai ver cada uma separadamente e aqui eu vou dar quais são as opções possíveis. Existe o grama por litro, que vai expressar em gramas de soluto por litro de solução. Então, quantas gramas de soluto vão ter em 1 litro de solução? O mol, de forma semelhante, só que daí a gente vai ter que transformar a quantidade em gramas para mol, a partir daquelas relações que a gente aprendeu nas semanas passadas, e então verificar a quantidade de mol do soluto que existe em 1 litro de solução. Outras duas formas possíveis são os títulos, o título em volume e o título em massa, que vai expressar numa forma de porcentagem a massa de soluto presente num volume de solvente e não da solução. E isso vai estar expresso em porcentagem. Já no título em massa, a gente vai ter a porcentagem em massa de soluto presente em uma quantidade de massa de solvente. Então, a gente vai ter que usar, muitas vezes, a densidade para conseguir resolver o título em massa, porque a gente vai precisar transformar uma quantidade de solvente em volume, né, para uma quantidade de massa. Então, a gente vai usar a formulazinha de densidade. E uma outra forma adicional são o ppm, né, que é a parte por milhão. Então, quantas partes de solvente eu tenho, de soluto, na verdade, quantas partes de soluto eu tenho por 1 milhão de partes de solvente. Então, a gente vai ver como expressar 5 gramas por 200 ml nessas 4 formas aqui. E a gente vai resolver um exercício do Enem no ppm, porque eles não cobram tanto na forma de concentração, mas aí a gente vai poder ver como que eles cobram isso aqui.